Eu quero dar as boas-vindas aí a todos. Hoje nós vamos falar aqui de alguns exercícios de desigualdade triangular. Então vamos começar dos mais fáceis, até chegar a alguns que são um pouquinho mais difíceis, mas que mesmo assim é interessante de ver. Então vamos aqui. Então, pronto, pessoal, vocês podem ver aí na tela de vocês o primeiro exercício da aula de hoje. São 4 exercícios que nós vamos ver. O primeiro, ele te dá um triângulo, tudo bem? Ele fala que o triângulo é isósceles, essa informação aqui é muito importante, só que ele dá dois lados, né? Ele dá o valor de dois lados do triângulo. Ele diz que um lado mede 38 e o outro lado mede 14 centímetros. Ele pede para calcular o perímetro desse triângulo. Claro, para a gente achar o perímetro, a gente vai ter que achar quem é o terceiro lado. E a maneira de você encontrar esse terceiro lado é você usando a desigualdade triangular. Eu vou chamar aqui, só para termos de ilustrar, vou dizer que esse terceiro lado aí é x. Vamos dizer que o valor dele é x. O que eu sei pela desigualdade triangular? Eu sei o seguinte, se eu pegar quaisquer dois lados e somar, isso aí vai dar maior do que o terceiro lado, o lado que ficou de fora. Então, nesse caso aqui, se eu pegar x e pegar o lado 14, se eu somar x mais 14, isso aqui tem que dar maior do que 38. Então, a gente tem essa desigualdade aqui, essa equação. E ela vai nos dar uma informação acerca do x, terceiro lado. Que vai ser a seguinte, quando você resolve, passando 14 para o outro lado, fica assim, ó, x maior do que 24. Então, você tem duas informações agora. Primeiro, você sabe que o teu terceiro lado ele é maior do que 24. E você também sabe que o teu terceiro lado ou ele é 38 ou ele é 14. Porque o teu triângulo, lembrando, o teu triângulo é isósceles. Se ele é isósceles, ele tem dois lados iguais. Ou seja, ou o teu terceiro lado é 38 ou o teu terceiro lado é 14. Só que a gente pode descartar um desses lados. Por que a gente pode descartar? A gente pode descartar o 14. Por quê? Porque a gente descobriu que o nosso x, o nosso terceiro lado, ele tem que ser maior do que 24. Se ele tem que ser maior do que 24, ele não pode ser o 14. Então, a única possibilidade que tem é ele ser 38. Então, a desigualdade triangular vai me dar, aí, no caso, que o meu terceiro lado ele é 38. Aí, com isso, você consegue calcular o perímetro. Eu vou chamar o perímetro de 2P, porque a gente sempre trata o semiperímetro de P. Então, 2P, que é o perímetro, ele vai ser 38 mais 38, e você tem que é 14. Quando você faz as contas, vai dar o quê? 60 mais 16, 76, mais 14, 90. Então, esse aí é o valor do teu perímetro. Um problema que poderia complicar a sua vida, porque aparentemente você não teria informações para descobrir esse terceiro lado, mas somente o fato de você usar a desigualdade triangular, como a gente usou aqui, permitiu você obter informação suficiente para você concluir quem é o terceiro lado. Então, isso mostra o quão útil é a desigualdade triangular. Um problema simples, que sai facilmente usando desigualdade triangular, mas a gente pode complicar um pouquinho mais as coisas, que é o seguinte. No segundo problema, ele tem dois itens, né? Eu estou pegando um ponto dentro do triângulo, esse ponto aqui é o que eu estou chamando de ponto P. Então, vou dar aqui até um zoom. E a primeira parte do problema pede o seguinte, para eu demonstrar que quando eu somo esse lado aqui mais esse lado aqui, ou seja, eu peguei um ponto qualquer no triângulo, dentro do triângulo, aí pego a distância dos pontos, desse ponto P aos vértices, que eu estou chamando aqui de x e y. Então, a primeira parte do problema pede para a gente mostrar que essa soma aqui de x mais y
é menor do que essa soma B mais C, que são os lados, né? Então, eu tenho que mostrar que x mais y é menor do que B mais C. Então, vamos fazer essa primeira parte aí do problema, essa parte A. Então, vou fazer o seguinte, eu vou prolongar esse pedaço aqui, ó. Então, vou prolongar até ele atingir o lado AB. Então, vou prolongar CP até ele atingir AB. Vou colocar aqui de outra cor, vou colocar aqui azul. Então, prolonguei aqui, ele atingiu nesse ponto. Não precisa dar nome a esse ponto, por enquanto. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse pedaço aqui, vou dizer que ele tem valor C1. E esse pedaço bem aqui, eu vou dizer que ele tem valor C2. Só para me facilitar aí as contas. Agora eu vou usar a desigualdade triangular. Como? Da seguinte maneira. Primeiramente, eu vou olhar para esse triângulo aqui, ó. Eu estou rachurando aqui, destacando para vocês. Esse triângulo bem aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu pegar B mais C1, ou seja, esse lado aqui mais esse, eu sei que é maior do que esse lado aqui. Vou chamar esse pedaçozinho aqui de Z, para me facilitar as contas. Então, fica B mais C1 é maior do que X mais Z. Tá certo? E agora eu vou aplicar a desigualdade triangular em outro triângulo. Eu vou olhar para esse triângulo bem aqui. Eu estou destacando para vocês. Quando eu faço a desigualdade triangular, quando eu aplico a desigualdade triangular para esse lado aí, fica da seguinte forma. Vai ficar, eu vou pegar esse lado aqui, Z mais C2 maior do que esse terceiro lado aqui, que é o Y. Então, colocando aqui, ó, Z mais C2 é maior do que o terceiro lado, que é Y. Então, agora eu tenho essas duas informações, essas duas inequações, que B mais C1 é maior do que X mais Z, e que Z mais C2 é maior do que Y. Lembrando, o que eu quero provar? Você quer provar que B mais C é maior do que X mais Y. Então, vamos provar isso daí. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou somar essas duas inequações aqui. Então, vamos fazer isso. Vamos somar termo a termo. Ou seja, eu vou somar esse termo com esse termo. Isso aqui vai ser maior o resultado, claro, porque cada uma dessas expressões é maior do que a outra, do que X mais Z mais Y. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Isso aqui vai ficar B mais C1 mais Z mais C2. Aí isso aqui vai ser maior. Aí agora fica X mais Z mais Y. Eu vou botar aqui embaixo para não ficar apertadinho. X mais Z mais Y. Quando você observa essa inequação aqui que a gente obteve, ao somar essa com essa, tem um elemento aí que se repete em ambos os lados, que é o Z. Ó. O Z ele aparece aqui, ele aparece aqui. Então você pode cancelar o Z dessa inequação. É isso que eu vou fazer. Então, cancelando aí o Z da inequação, e eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar de uma maneira melhor. Vou colocar B mais, aí vou juntar C1 mais C2, colocar entre parênteses, maior do que X mais Y. E acabou agora. Por quê? Porque C1 mais C2, na verdade, é o lado C. Aí você substitui B mais C maior do que X mais Y. É um fato que parece óbvio, né? Quando você olha, não, mas o ponto está dentro do triângulo. Então, se eu pegar um ponto dentro do triângulo, claramente, visualmente, a distância dele para os vértices é maior do que se você pega um vértice lá em cima, né? O vértice que ele não está pegando a distância. E esse resultado, pessoal, permite a gente fazer outro resultado mais bacana ainda, que é o seguinte. A gente vai ligar esse ponto P
ao ponto A. Agora eu vou chamar esse aqui de Z. E a gente tem que demonstrar que a soma dos lados do triângulo A mais B mais C vai ser maior do que a distância do ponto P aos vértices, ou seja, x mais y mais z. E para fazer isso, a gente faz o que a gente usa, né? O item que a gente acabou de resolver. Porque o que foi que a gente provou? O que foi que nós acabamos de provar? Que se eu pegar esse lado mais esse, vai ser menor do que esse lado mais esse. Mas, claro, isso aí vai valer para, por exemplo, esse mais esse. Ou seja, esse mais esse é menor do que esse mais esse. E também, esse daqui mais esse vai ser maior do que esse mais esse. Então, nós vamos escrever essas três inequações. Vou colocar aqui até de cinza, para ficar mais destacado. A gente tem o seguinte, ó, x mais y é menor do que b mais c. A outra inequação que a gente tem é y mais z, ou seja, isso mais isso é menor do que isso mais isso, ou seja, a mais b é menor do que a mais b. Finalmente, a terceira inequação que a gente tem é que a mais c é maior do que x mais z. Então, x mais z é menor do que a mais c. Então, novamente, a gente tem três informações, essas três informações aí. E o que é que eu faço? Eu somo. Da mesma maneira que eu fiz na vez passada, eu vou somar essas três inequações aqui. Então, quando eu somo termo a termo, eu obtenho o seguinte: x mais y mais z mais x mais z. Aí mantém o sinal menor, né? Porque cada uma delas é menor do que esse termo, que o outro termo. Aí fica aqui b mais c, a mais b, mais a mais c. Aí basta agora você organizar. O que isso aqui vai implicar? Quando você tem x mais y, y mais z e x mais z, perceba que cada um dos elementos apareceu duas vezes, né? Ó, o x apareceu aqui e apareceu aqui. O y apareceu aqui e apareceu aqui. E o z apareceu aqui e apareceu aqui. Então, essa soma aí, na verdade, ela é duas vezes x mais y mais z, porque cada um deles apareceu duas vezes. Aí, menor. A mesma coisa acontece com A, o B e o C aqui, ó. O B apareceu aqui e aqui. O C apareceu aqui e aqui. E o A apareceu aqui e aqui. Então, também aparece cada um deles duas vezes. Então, é duas vezes A mais B mais C. Você pode cancelar esse 2 aqui. Então, cancelando esse 2, o que a gente fica de inequação, finalmente, é que x mais y mais z é menor do que a mais b mais c. Nota que é justamente o que a gente queria provar. Ó. Queria provar isso daqui, e foi justamente o que a gente obteve ao usar o item A. Né? O item A, a gente usou desigualdade triangular para obter cada uma dessas desigualdades aqui, dessas inequações. Aí usamos essas inequações juntas, somamos elas, para poder obter a inequação final, a desigualdade final aí. E quando você pega um ponto dentro, um ponto interior ao triângulo, a soma da distância dele aos vértices é menor que a soma dos lados. Novamente, é um resultado que visualmente parece óbvio, mas a gente está usando, está provando realmente, por desigualdade triangular, que esse resultado vale. Então, segundo probleminha, notem que está aumentando a dificuldade. E a intenção é justamente isso, ir aumentando a dificuldade. Vamos agora para um problema que envolve tanto geometria como álgebra. Talvez vocês já tenham visto aí esse problema, ou então o que a gente vai usar, uma das coisas que a gente vai usar nesse problema, na aula de elementos 1, né? Quando você fatora algumas expressões.
E é justamente essas fatorações que a gente vai precisar nesse problema aí. Então, o que é que o problema fala para a gente? A gente tem três lados, né, de um triângulo, que eu estou chamando aqui de A, B e C, e eu quero provar que vale essa desigualdade, ou seja, A ao cubo mais B ao cubo mais 3ABC é maior do que C ao cubo. Nesse caso, é um caso típico que você vai ter que usar a desigualdade triangular. De alguma forma, você sabe, quando você bate o olho nesse problema, a tua experiência tem que falar que você vai usar a desigualdade triangular. Primeiro que apareceu, ó, esse maior aqui. Então, esse maior aí já é um indício de que vai ter desigualdade triangular aí no meio. Pode ser que a sua intuição falhe, mas nesse caso, ainda assim vai dar certo. E eu vou usar uma fatoração. Eu vou colocar essa fatoração aqui, caso você não lembre, que é a seguinte. Eu consigo fatorar A ao cubo mais B ao cubo. Então, isso aqui é A mais B, só relembrando, né? A2 menos AB mais B2. Então, essa fatoração aí é uma fatoração muito usada. É bom até vocês saberem caso ainda não tenham visto. Mas vamos lá, vamos aqui adiante. No caso da desigualdade que eu quero provar, ela diz o seguinte, ó. O termo da esquerda é A ao cubo mais B ao cubo mais 3 vezes ABC. O que eu faço? Eu vou pegar esse pedaço aqui e vou usar essa fatoração que eu coloquei no início. Então, só faço substituir ó, aí pela fatoração. Então, fica A mais B vezes A2 menos AB mais B2, aí repito, né? Mais o 3ABC. Só, pessoal, que A mais B, isso daqui é maior do que C, pela desigualdade triangular. A gente sabe que esse pedaço bem aqui, ó, é maior do que C pela desigualdade triangular. Como esse fator aqui ele é positivo, aí fica como dica ou como sugestão de exercício verificar que esse fator aqui de fato ele é positivo. O que acontece? Essa expressão aqui todinha vai ser maior do que quanto? Essa expressão ela vai ser maior do que C vezes A2 menos AB mais B2. Aí repete só o 3ABC. Vou fazer um pouquinho mais devagar. Tá? Se você não entendeu, eu vou estar fazendo aqui um pouquinho mais devagar. Tá certo? Então, esse termo aqui, ó, A mais B, você sabe que pela desigualdade triangular, ele é maior do que C. Como o fator A2 menos AB mais B2 é positivo, eu posso multiplicar esse fator por ambos os lados aqui, sem alterar esse sinal. É essa conta que eu estou fazendo. Então, eu multiplico desse lado por A2 menos AB mais B2 e multiplico desse lado para não alterar nada. Então, A2 menos AB mais B2. Por que que não alterou o sinal? Lembrando, porque esse termo aqui ele é positivo. Então, não altera o teu sinal, continua aqui sinal de maior. Se ele fosse negativo, aí alteraria o sinal iria inverter. Mas não é o caso. Fica como sugestão vocês verificarem aí porque que esse termo ele é sempre positivo. Eu podendo então fazer essa continha. Aí agora eu estou somando, né, para obter o 3ABC dos dois lados. Então estou somando, também não altera nada do sinal. Aí aqui vai ficar A2 menos AB mais B2 mais AB. Aí eu somo 3ABC. Isso aqui é maior do que, repete, né? C, A2 menos AB mais B2 mais 3ABC. Tá certo? Então, lembrando, eu estou somando aqui de um lado e do outro esse fator aqui, essa parcela aqui, 3ABC. É maior do que C vezes A2 menos AB mais B2 mais 3ABC. Eu vou colocar o C em evidência. Então, esse C aqui, ó, que aparece multiplicando A2 menos AB mais B2 e multiplicando também
3AB, eu vou colocar ele em evidência. Quando eu coloco em evidência, eu fico com o seguinte. Essa expressão aqui, ela é igual a quanto? Essa expressão aqui ela é igual a, quando eu coloco C em evidência, fica A2 menos AB mais B2. Eu posso até dispensar esse parênteses, né? Vou só dispensar logo esse parênteses aqui, que ele não conta em nada, né? Então fica assim, mais 3AB. Aí eu posso pegar esse menos AB e somar com 3AB. Então, menos AB com 3AB vai ficar 2AB. No final das contas, você ficou com o seguinte. C vezes A2 mais 2AB mais B2. Isso aqui é um produto notável talvez mais conhecido que existe. Tá certo? Isso aqui é A mais B ao quadrado. Ou seja, isso aqui é igual a C vezes A mais B ao quadrado. Aí agora ficou um pouquinho mais fácil. Então vamos só repetir aqui, porque já está começando a ficar bem grande. O que a gente obteve? A gente obteve, isso aqui implica que A ao cubo mais B ao cubo mais 3ABC, que é a expressão lá do início, ó. Aí você foi fazendo as continhas, descobriu que isso aqui é maior do que isso, e que isso daqui é igual a isso. Então, essa expressão aí todinha, ela é maior do que C vezes A mais B ao quadrado. Lembrando, o maior está vindo daqui, ó, porque essa expressão é maior do que essa. E essa aqui é igual a essa. Aí, você vai utilizar novamente a desigualdade triangular. Por quê? Porque A mais B, como a gente viu antes, isso aqui é maior do que C. Então, essa expressão aí fica maior do que C vezes C ao quadrado. O que é que eu estou usando aqui? A mesma coisa que eu fiz no passado aí. Ou seja, você tem que A mais B, isso aqui é maior do que C. Tira o parênteses por enquanto, né? Você tem que A mais B é maior do que C. Você eleva ao quadrado em ambos os lados. Você pode fazer isso, porque todo mundo aí é positivo, não altera esse sinal de maior. Tá certo? Aí você multiplica por C dos dois lados. O C é positivo, porque é lado de um triângulo, também não altera o sinal. Aí isso aqui fica C ao cubo. É por isso que esse pedaçozinho aqui de equação fica dessa maneira. Isso aqui finalmente é igual a C ao cubo. Ou seja, você provou que A ao cubo mais B ao cubo mais 3ABC é maior, ó, como tem maior aqui e maior aqui, então tudo isso daqui é maior do que isso aqui. Então esse pedaço é maior do que C ao cubo, que é o que você queria demonstrar. E assim você termina o problema. É um problema um pouquinho mais difícil também, já envolve você saber tanto uma fatoração, certo que é uma fatoração conhecida, né? Esse A ao cubo mais B ao cubo é uma fatoração das primeiras que você aprende quando você está vendo lá fatorações. E um produto notável também que é muito conhecido, que é A mais B ao quadrado. É o primeiro produto notável que você aprende. Vamos agora adiante, o quarto e último problema. Esse daí, você tem que realmente sentar um pouquinho para raciocinar. Envolve apenas desigualdade triangular, mas você tem que observar direitinho como é que você vai aplicar a desigualdade triangular. O que é que fala esse problema? Olha como a princípio ele parece não ter informação nenhuma de onde você vai partir. Eu falo o seguinte, você tem um país, e aí desse país você tem várias cidades. Não fala a quantidade de cidades que você tem, mas você sabe o seguinte, que a distância entre as cidades sempre são duas a duas diferentes. Ou seja, quaisquer duas cidades que você pegar, aí você mede a distância, vai ser diferente a distância de qualquer outras duas que você pegar. Ou seja, não tem duas cidades que você pegue, aí você pega outras duas e aí tem a distância coincide. Não, não acontece isso. A distância de A para B e a distância de C para D, por exemplo, ambas dá 2 km, um exemplo. Não acontece isso nesse país. Aí ele fala o seguinte, em determinado momento, de cada cidade partiu um avião, exatamente um avião. Sempre, só que ele parte para a cidade mais próxima.
Aí pede para você provar o seguinte, para provar que em nenhuma cidade aterrissou mais de 5 aviões. Como é que eu faço esse problema, né? E a princípio você olha para um lado, você olha para o outro. E aí, como é que a gente faz? Vamos analisar o seguinte caso. Vamos analisar o caso em que eu tenho 3 cidades. Então pegue aí 3 cidades quaisquer. E vamos supor que dessas 3 cidades, teve 2 que o avião partiu para a terceira cidade. Então você tem a cidade A, a cidade B e a cidade C. Então o avião da B partiu para A e o avião da C partiu para A. O que eu posso falar acerca desse ângulo aqui? Será que eu consigo tirar alguma conclusão desse ângulo? Sim, a gente consegue. Por quê? Como o avião partiu da cidade B para a cidade A, isso significa que a cidade A está mais próxima da cidade B do que a cidade C. Por quê? Porque senão o avião da B teria saído para C. Se a cidade C estivesse mais próxima da B, então o avião da B teria ido para C ao invés de ir para A. Então vou só fazer aqui esse terceiro lado para vocês entenderem direitinho. Eu vou chamar esse percurso aqui de X, vou chamar esse percurso aqui de Y, vou chamar esse percurso aqui de Z. Então, uma coisa de imediato que você sabe é que o Y ele tem que ser menor do que o Z. E você sabe também que o X ele é menor do que o Z. Tá certo? Só que foi que a gente aprendeu? A gente aprendeu, quando a gente estava vendo desigualdade triangular, o primeiro teorema que a gente viu, que ajudou até a gente a provar o teorema da desigualdade triangular, o resultado da desigualdade triangular, foi o seguinte: quanto maior o lado, maior o ângulo. Quanto maior o ângulo, maior o lado. Quando eu olho esse caso aqui, em que eu pego 3 cidades e tem 2 em que o avião se deslocou para a terceira, o maior lado é esse daqui. É a distância entre as 2 cidades em que o avião se deslocou para a terceira. Isso significa que esse ângulo aqui, ele é o maior ângulo. Então esse ângulo aqui, vou chamar de alfa. Então alfa, vou botar assim, ó, é o maior ângulo. Por que ele é o maior ângulo? Porque ele está oposto ao que eu sei que já é o maior lado. Esse lado aqui, ó, por causa disso e disso, já que o avião se deslocou para cá e o avião se deslocou para cá, então esse aqui tem que ser maior do que esse e tem que ser maior do que esse. Então esse ângulo aqui ele é o maior ângulo desse triângulo, quando eu olho a cidade A, a cidade B e a cidade C. Se ele é o maior ângulo do triângulo, uma coisa que eu sei é que ele vai ser maior do que 60 graus. Aí você pode perguntar assim, professor, por que? Eu não entendi por que esse ângulo ele tem que ser maior do que 60 graus. Vamos supor, gente, que ele não seja maior do que 60. O que acontece se ele for menor do que 60? Então vamos supor que esse ângulo aí ele não é 60. Vamos supor que ele é menor ou igual que 60, que ele não é maior. Vamos supor que ele é menor ou igual. Ora, mas se ele é menor ou igual e ele é o maior ângulo, eu sei que os outros 2 ângulos são menores do que ele. Então vamos dizer que o outro ângulo aqui, ó, seja o beta e esse outro ângulo aqui seja o θ. Se ele não fosse maior, você teria, ó, se alfa fosse menor ou igual que 60 graus, você teria o seguinte, que o beta ele seria menor do que alfa, que é menor ou igual do que 60. Por que eu estou usando aqui menor? Por que eu não estou usando que é igual? Porque o beta e o alfa eles não podem ser iguais, porque se eles forem iguais, eu tenho 2 lados iguais aí. Tá certo? Só que todos os lados desse triângulo eles não podem ser, eles são 2 a 2 distintos, perdão. São 2 a 2 diferentes. Porque o problema fala que as distâncias, né? As distâncias entre as cidades são 2 a 2 distintas. Não existem 2 distâncias iguais. Então eu não posso ter 2 lados iguais aqui quando eu comparo essas 3 cidades. Então, se eu não posso ter 3 lados ou 2 lados iguais, eu não posso ter 2 ângulos iguais.
Ou seja, o beta ele é menor do que alfa e não menor ou igual. Não existe a condição de ser igual. Assim também o θ ele é menor do que alfa, que é menor ou igual do que 60. Então, quando eu pego o alfa mais beta mais θ, isso aqui tem que ser menor, porque o sinal de menor ele prevalece sobre o menor ou igual. Tudo bem? Se eu estiver usando os dois, ó, como nesse caso aqui, é o beta que é menor do que 60. Então, quando eu fizer essa soma, tem que ser menor o sinal que prevalece. Então, isso é menor do que 60 mais 60 mais 60. Isso dá 180. Isso é um absurdo, porque a soma desses três camaradas já dá 180. Então, não pode acontecer de 180 ser menor do que 180. Ou seja, esse teu ângulo, então, de fato, ele tem que ser maior do que 60. Aí você usa o argumento. Aí sim, vou apagar aqui. Você descobre assim que o teu alfa, ele de fato, ele é maior do que 60. Aí você usa o argumento que se tiver 6 cidades, vamos botar que tem essa cidade aqui. Aí vamos supor que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 cidades. Aí você tem a distância daqui para cá. Você tem a distância daqui para cá. A distância daqui para cá. Daqui para cá. Daqui para cá. Aí você tem o seguinte. Que esse ângulo aqui, eu vou dar um nome a eles para ficar visualmente mais fácil de entender. Esse aqui é o alfa 1, esse aqui é o alfa 2, esse aqui é o alfa 3, alfa 4, alfa 5 e alfa 6. Então, tudo bem? Então, você tem esses ângulos aí são denotados. Só que cada um deles, lembrando, cada um deles, ó, cada um desses alfa i's são maiores do que 60 graus. Então, quando eu pego a soma deles, seja alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 mais alfa 4 mais alfa 5 mais alfa 6, cada um desses vai ser maior do que 60 mais 60 mais 60, 6 vezes, né? Você repete 66 vezes. Ou seja, a soma dos teus alfas, vou botar o reticências aqui só para abreviar, é maior do que 360. Mas isso, pessoal, é um absurdo, né? Você está somando esses 6 ângulos aqui, está dando maior que 360. Mas a soma dos 6 ângulos tem que dar 360. E não ser maior do que 360. Por isso que eu não posso ter 6 cidades. Se eu tiver 6 cidades, o argumento do absurdo aqui, da contradição, você chegaria aqui no absurdo. Então, se eu tiver 6 cidades, você estaria mostrando que a soma desses 6 ângulos é maior do que 360, o que não acontece. Tudo bem? Então, foi um problema um pouquinho mais difícil. Só envolveu aquele... Veja como um problema que é difícil, mas você usou um fato extremamente simples para poder resolvê-lo. E foi o fato que o maior ângulo se opõe ao maior lado. Quando você analisa aqui essas três cidades, partindo do princípio que venha um avião daqui para cá e daqui para cá, esse aqui é o maior ângulo, e por ser o maior ângulo ele vai ter que ser maior do que 60, então isso aí já te dá uma informação muito importante. Então isso mostra que nem sempre um problema difícil vai usar coisas difíceis para resolvê-lo. Você vai muitas vezes lidar ou encontrar problemas difíceis, mas que com o básico você resolve. Ou seja, a matemática ela é bem democrática nesse sentido. Não precisa muitas vezes você ter muito conhecimento para resolver um problema. Às vezes com pouco conhecimento, mas você usando bem aquele pouco conhecimento, você consegue resolver esse exercício. Lembrando que ele é de uma Olimpíada da União Soviética, né? Eu coloquei até aqui em cima, ó. Ele é de uma Olimpíada da antiga União Soviética. Gente, é isso aí que eu queria falar para vocês na nossa aula de hoje.